Obrigado, doutor Mangione, muito bom dia a todos. Cabe a mim, então, discutir com os senhores o estado da arte do procedimento de válvula em válvula mitral, e eu acho que aqui, antes da gente começar, vale uma delimitação sobre o assunto que vai ser abordado. A gente vai falar de um implante, de uma prótese balão expansível, uma prótese que foi desenvolvida para se realizar TAV, para ser implantada em pacientes que já têm uma cirurgia de troca valvar mitral prévia, ou seja, que apresentam uma prótese disfuncionante. Aqui a gente não vai abordar o implante de uma prótese num paciente que já tem um anel cirúrgico mitral implantado, um procedimento chamado valving ring, e também não vamos abordar o implante de uma prótese transcatéter naqueles pacientes que têm calcificação do anel valvar mitral. São procedimentos mais ou menos semelhantes na sua execução, mas que têm resultados totalmente diferentes. O procedimento de válvula em válvula mitral, hoje em dia, é um procedimento muito padronizado, é um procedimento muito seguro, desde que realizado em centros com experiência, e muito efetivo, pelo menos a curto prazo. E o que a gente tem de evidência é que ele deva ser indicado para pacientes idosos e pacientes que têm um alto risco cirúrgico. Essas são as recomendações baseadas em diretrizes. Obviamente, esse procedimento pode ser realizado em pacientes que têm disfunção de bioprótese tipo estenose, tipo insuficiência, ou que apresentam os dois mecanismos de disfunção, uma disfunção mista de uma bioprótese implantada na posição mitral. E aqui algumas ilustrações desse procedimento. Como eu disse anteriormente, a prótese implantada é uma prótese obrigatoriamente balão expansível. Aqui no país nós temos a prótese da Edwards e da Meril. É um procedimento hoje em dia realizado por via transeptal. O doutor Mangione já aludiu a isso na apresentação anterior do Fábio. A via transapical hoje em dia é uma via em desuso, e aqui o resultado que deve ser avaliado do ponto de vista hemodinâmico e do ponto de vista ecocardiográfico. Todos esses procedimentos de válvula em válvula mitral são guiados por ecocardiograma transesofágico. Eu vou procurar abordar com os senhores alguns aspectos técnicos desse procedimento e que têm consequências clínicas no segmento dos seus pacientes. Então, o primeiro aspecto que eu julgo importante é conhecer o seu paciente, obviamente se basear nas recomendações de indicação para a realização do procedimento, mas é importante também conhecer a válvula que o seu paciente tem, a prótese biológica que foi implantada no seu paciente. E a primeira informação que você pode ter nesse sentido é através do relatório cirúrgico. É importante nós termos a definição do modelo de prótese que foi implantada e do tamanho da prótese que foi implantada. Porque existem situações, hoje em dia mais raras, de pacientes que têm, por exemplo, uma prótese de tamanho número 35, e que nós não temos próteses transcatéter, pelo menos as que são aprovadas pela Anvisa, para se implantar nessa situação de pacientes com próteses muito grandes. Por sua vez, se o paciente tem uma prótese muito pequena, o que também é incomum você ter uma prótese mitral de tamanho 25 ou 23, né? O anel mitral é bem maior do que o anel valvar aórtico, mas nessas situações, caso o válvula em válvula mitral seja indicado, você pode incorrer no risco desse paciente já sair do procedimento com um mismatch com gradiente alto. Então é importante, para a indicação, saber qual a prótese que o paciente tem, e sabendo dessa informação pelo relatório cirúrgico, nós conseguimos definir qual a prótese transcatéter que vai ser implantada. Por exemplo, esse aqui é um aplicativo que nós dispomos. Nós, por exemplo, num paciente específico, tinha sido implantado uma prótese Carpentier Magna, de tamanho número 29, então através de testes de bancada que foram realizados, nós sabemos que a prótese transcatéter a ser implantada é uma 29 também, e aqui se sugere até o posicionamento ideal dessa bioprótese transcatéter por sobre a válvula, a prótese antiga.
Quando nós não dispomos do relatório cirúrgico por algum motivo, é importante que esse paciente seja submetido a uma tomografia de coração para que realizemos essas medidas e, de fato, a gente sempre tira a dúvida do que está escrito no relatório cirúrgico com as medidas que a gente obteve na tomografia, para que se também tenha certeza a respeito da bioprótese que vai ser implantada. Um outro aspecto muito importante, já comentado aqui anteriormente, e que a tomografia é fundamental nessa avaliação, é se predizer o risco de obstrução do trato de saída após um procedimento de válvula em válvula mitral. Essa é uma complicação, hoje em dia, felizmente rara, porque o paciente tem sido bem selecionado, baseado nesses achados tomográficos, mas é uma complicação potencialmente fatal. Então, é importante que a tomografia nos forneça informações a respeito da simulação de uma bioprótese na posição mitral. Isso é feito com softwares específicos, então se escolhe o tamanho da bioprótese transcatéter que vai ser implantada e se mede a área restante do trato de saída. A gente costuma chamar essa área aqui de novo trato de saída. A gente vai tornar o trato de saída mais alongado e mais estreito com o implante de uma bioprótese transcatéter, e por isso nós temos que predizer qual o risco dessa prótese obstruir essa região, e se existe um número mágico é quando essa medida é abaixo de 170 milímetros quadrados, isso acarretaria um risco adicional dessa complicação. Importante se saber a prótese também, porque a próteses de pericárdio bovino, elas têm os folhetos mais longos, mais espessos do que a de válvula porcina, de folhetos porcinos. E isso pode acarretar um risco maior de obstruir a via de saída, né? Aqui uma foto mostrando o implante de uma prótese transcatéter dentro de uma prótese de pericárdio bovino. Vocês observam que vai se formar uma cortina aqui nessa região, e nessa região não vai ser possível o fluxo de sangue, e esse é o mecanismo fundamental que causa a obstrução de trato de saída nesses pacientes. E nessas situações, caso o paciente não tenha condição cirúrgica, um paciente com bioprótese em posição mitral, se almeja realizar um válvula em válvula mitral, mas o novo trato de saída é muito estreito, existem algumas soluções. Pode-se fazer uma alcoolização septal, pode-se realizar um procedimento que lacere o folheto da prótese antiga, né? Pode-se considerar, inclusive, o fechamento do septo interatrial depois do procedimento, ou mesmo reconsiderar a indicação cirúrgica nesses casos, nesse exemplo em que o paciente tinha um trato de saída bem estreito. Alguns aspectos em relação à punção transeptal. Essa talvez seja a etapa das mais importantes do procedimento. Se existe algum risco na realização do válvula em válvula mitral, ele está fundamentalmente associado à punção transeptal. Então, essa etapa do procedimento tem que ser precisa. O ideal é que se realize a punção numa região inferior e posterior. Há necessidade de se dilatar o septo para permitir a passagem dos instrumentais. Então, aqui 2 exemplos em que a punção foi feita no local correto. Nós dilatamos com um balão pequeno, até 10 milímetros, e a prótese pode ser ultrapassada com facilidade. E uma outra situação em que a punção não foi correta, foi muito anterior. Nós, inclusive, dilatamos com um balão maior, utilizamos uma guia mais rígida, colocamos uma guia com um balão para servir como um facilitador da passagem da prótese, e mesmo assim não foi possível cruzar a prótese no septo. Então, é importante essa avaliação também pela tomografia, identificar situações como essa, né, de pacientes, às vezes, com múltiplas cirurgias prévias, em que um dos acessos foi pelo acesso transatrial, e o paciente desenvolveu uma calcificação no septo interatrial que poderia dificultar a punção. Tem sido a nossa rotina realizar essa etapa do procedimento com o eletrocautério, com um bisturi elétrico, justamente para ser preciso no posicionamento dos catéteres. Uma dica em relação ao posicionamento do guia. Hoje em dia, para TAV, para válvula em válvula mitral, a gente usa guias
pré-formados, são guias rígidos, mas pré-formados, que vêm com essa curva aqui na ponta. Isso adiciona segurança ao procedimento, mas nesse procedimento de valve em valve a gente aconselha se fazer uma curva adicional, justamente para que a gente consiga duas coisas. Primeiro é posicionar o guia mais junto ao septo ventricular. Essa é uma região mais resistente à perfuração. Ao contrário, se você não faz uma curva, o guia fica na parede anterior do VE e isso pode levar a consequências. E com esse posicionamento, com a curva no guia, a prótese a ser implantada, que é a prótese transcatéter sendo posicionada, ela fica mais central no anel. Você consegue uma coaxialização melhor do que quando se coloca o guia na sua forma original, em que a prótese fica jogada para uma extremidade da prótese antiga. Em relação à septostomia, recomendamos que essa dilatação do septo seja realizada com balão 12 milímetros, caso você vá implantar uma prótese de tamanho 23 ou 26. Um balão maior, 14 milímetros, para uma prótese 29, nós costumamos realizar 2 insuflações. A recomendação é que seja um balão não complacente, você consegue uma dilatação do septo mais controlada, e isso também reduz o risco de complicação, reduz a necessidade, por exemplo, de você ter uma laceração do septo e precisar de fechar esse septo interatrial com plug ao final do procedimento. Aqui 2 exemplos em que a punção foi um pouco mais dificultada, a prótese teve dificuldade de cruzar o septo e existem algumas manobras, por exemplo, de separar a prótese do catéter para que essa prótese seja melhor posicionada no anel. Em relação ao posicionamento e implante, quando você tem próteses que têm marcas fluoroscópicas, a gente consegue enxergar isso no raio-x, é fácil de posicionar. Você sabe exatamente onde deve implantar, o quanto que ela vai ficar mais ventricular, o quanto vai ficar mais atrial. Aqui são 2 exemplos da prótese Magna e da Hancock, que tem marcas fluoroscópicas, mas por vezes você se depara com uma prótese que é pouco visível ao raio-x, a prótese Epic e Biocor, são próteses comuns aqui no nosso meio, e existem próteses que você não consegue enxergar de forma alguma. A gente costuma denominar essas próteses fantasmas, que a gente não consegue enxergar na fluoroscopia, como a Labicor, por exemplo. Existem algumas sugestões de como você deve utilizar manobras para posicionar a prótese transcatéter. Você pode colocar um guia na circunflexa, que está no sulco atrioventricular, né? Isso te ajudaria de alguma forma. Você pode fazer uma ventriculografia. Às vezes o coração é muito grande, mesmo se injetando contraste, você não consegue enxergar direito onde estaria a prótese antiga, a prótese velha. E, fundamentalmente, o ecocardiograma, na minha opinião, é o que mais nos ajuda nessas situações. Quando a prótese antiga, a prótese cirúrgica, ela é de tamanho adequado, a gente costuma realizar uma pós-dilatação, justamente para se ganhar o máximo em termos de diâmetro e, com isso, reduzir os gradientes pós-procedimento. Esse é um resultado usual que a gente costuma ter quando pós-dilata essas válvulas, um gradiente médio de 2 milímetros de mercúrio, um resultado bem satisfatório. Mas existem ainda nesse procedimento algumas dúvidas que devem ser respondidas até para se pensar na expansão dessas indicações a pacientes, por exemplo, que já tenham condição de reoperação. A primeira delas diz respeito à expansão. Muitas das vezes a gente implanta uma prótese transcatéter por sobre uma prótese cirúrgica, o resultado hemodinâmico é bom ali, o paciente anestesiado, com transesofágico, com gradiente baixo, mas a gente costuma observar, às vezes, no ecocardiograma transesofágico, alguma restrição na mobilidade dos folhetos, justamente porque a prótese não expandiu completamente. A gente chama isso de imagem de tipo um catavento, tipo um acotovelamento do folheto. E às vezes o gradiente que na sala era 2, no dia seguinte você vai fazer um eco transtorácico, o paciente acordado, numa outra condição hemodinâmica, o gradiente transmitral é 4. Aí na evolução vai para 6, mesmo que não haja nenhuma complicação, tipo trombose. Então esse é um aspecto que eu acho que ainda precisa de ser respondido, se esse gradiente vai ter impacto na qualidade de vida, na evolução desses pacientes pós-válvula em válvula mitral. Um outro desafio é que muitos desses pacientes apresentam também insuficiência tricúspide associada, pacientes com um tempo grande de evolução de doença valvar.
E você tratar só a mitral não é garantia que a insuficiência tricúspide vai reduzir. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, não resolve. E isso tem um impacto prognóstico. Isso demonstrado, inclusive, com cirurgia de troca válvula mitral. Aqueles pacientes que têm uma insuficiência tricúspide residual têm uma maior mortalidade e hospitalização ao final de um ano. E, por fim, a questão do CIA que você deixa, né? Do CIA iatrogênico que você deixa para trás ao realizar uma septostomia. Cerca de 5% dos casos o paciente faz uma hipoxemia depois do procedimento, justamente por shunt direito e esquerdo, principalmente naqueles pacientes que já têm hipertensão pulmonar, já têm insuficiência tricúspide, aí você tem que fechar essa CIA com plug ali na hora, mas alguns pacientes não apresentam esse status hemodinâmico após o válvula mitral, você acompanha e os pacientes continuam sintomáticos, então existe ainda dúvida a respeito de como proceder, se há necessidade ou não de fechar essa CIA que fica para trás. Então, muitas dessas dúvidas a gente espera responder com um estudo que a seleção de pacientes, o tratamento dos pacientes já está finalizado, um estudo puramente nacional, que randomizou pacientes para válvula em válvula mitral versus cirurgia convencional. E aqui no Brasil, acho que, se eu tiver mais um minutinho, doutor Mangione, acho que a gente vive uma situação diferente, né, do que, por exemplo, países da Europa, dos Estados Unidos, em que o válvula em válvula mitral é indicado para pacientes idosos de alto risco cirúrgico. Aqui no país, a gente ainda tem muitos pacientes ainda com doença reumática, que às vezes precisam de 2, 3 cirurgias ao longo da vida. Então, quando esse estudo foi idealizado, o que a gente questionava é se será que esses pacientes mais jovens, será que se a gente puder evitar pelo menos uma esternotomia, pular uma cirurgia, isso já não teria um benefício para esses indivíduos? Então, esses pacientes, 150 pacientes foram randomizados, eles já estão sendo seguidos. O último paciente foi tratado em janeiro, então o desfecho primário desse estudo vai ser com um desfecho clínico de 1 ano, óbito e AVC. Então, a gente espera que em 2025 a gente possa trazer informações a respeito de segurança, de eficácia e de acompanhamento ecocardiográfico dessas próteses que são implantadas em posição mitral. Muito obrigado a todos.